Mas quando eu conhecia Cristo, um dia eu estava num culto lá em Camboriú, novamente, né? E num desses seminários longos, era seminário da família, era a semana inteira. E eu estava num desses seminários e a pastora estava pregando que ela ficava muito triste, porque ela tinha 4 filhos e os filhos não a honravam. Uhum. E o pai dela ficou doente, o pai dela morava em Itajaí, que é 7 quilômetros ali, né? E ela foi lá visitar o pai dela, e quando ela entrou na casa do pai dela, Deus falou para ela: olha, sabe por que teus filhos não te honram? Porque você não honra o seu pai. Aí ela pediu perdão para o pai dela, reconciliou ali com o pai dela. Quando ela chegou em casa, os 4 filhos estavam na casa. Aí ela contou essa história e falou: olha, quem tem problemas com o pai, vem aqui na frente. Só que eu já tinha ido no encontro, já tinha perdoado meu pai, tudo. Mas quando ela falou aquilo, olha, eu fui pra frente, mas eu chorei. Meu coração se despedaçou ali, né? Com aquela palavra, com a palavra de Deus, né? Que esmiuça. Sim. E eu cheguei em casa e falei: amor, eu preciso ir visitar meu pai. E meu esposo, ele é muito bondoso. Bondoso e generoso. Daí, generoso, né? Aí ele me levou lá na casa do meu pai. Meu pai morava 200 quilômetros de Campo Grande. Minha mãe mora em Campo Grande, meu pai morava 200 quilômetros em Jardim. Aí eu fui lá visitar meu pai, reconciliei com meu pai, abracei meu pai, construímos uma casa para o meu pai. Mas até então, aquele processo. Sim. Mas ainda não estava tudo perfeito. Aí, meu esposo deu um carro para o meu pai. E nós fomos lá para levar a chave, para entregar o carro e levar a chave. Quando eu peguei a chave, assim, entreguei para o meu pai me deu um abraço. Aí, naquele momento daquele abraço, houve a cura. Sabe aquela cura verdadeira, ali, completa? Sim. Aí Deus me deu a oportunidade de eu pregar Jesus para o meu pai. Aí eu dei uma Bíblia para o meu pai. Daí todo aniversário do meu pai eu ia. Quando chegava no aniversário do meu pai pedia para eu dar a palavra. Olha aí só. Eu dava a palavra para todos. E Deus foi tão bondoso com meu pai que colocou um pastor do lado da casa do meu pai. Nossa. Daí o pastor pregava para o meu pai. Tudo, olha o cuidado. E no final da vida do meu pai foi para o hospital, eu pude ir lá cuidar do meu pai. Que lindo. Eu pude continuar ministrando na vida dele. Sim. E ele entregou a vida dele para Jesus também através da minha vida, porque eu o perdoei. Se eu não tivesse perdoado, eu não ia ter essa oportunidade. E outra oportunidade que eu tive foi que a minha irmã mais velha também não falava com meu pai. E meu pai, ele estava quase morrendo no hospital. Sim. E ele estava... É tão doído para mim. Sim, acredito. E meu pai, ele estava lá com pneumonia. E a minha irmã não queria também ver meu pai. Pouco mágoas também. A mais velha, que tinha visto... Sim. Sofrido mais, mais né? sofrimento, né? Sim. Mas a minha irmã foi comigo lá ver meu pai. Sim. E quando a minha irmã chegou lá, abraçou meu pai, reconciliou com meu pai parece que ressuscitou. Melhorou. Voltou para casa, viveu mais 7 anos. Olha. Depois eu pude levar mais 7, 2 irmãs. Então eu consegui levar 3 irmãs minhas. Uau. Uma outra já ia 5 e eu também fui. Só uma irmã minha que eu não consegui levar para falar com meu pai. Para restabelecer, se reconciliar. Porque eu perdoei meu pai. Então, e quando eu não perdoava meu pai, sim, eu não conseguia dar nenhum passo para frente. Que era um para frente e um para trás. Porque a Bíblia fala em Provérbios 20:20 que aquele que amaldiçoou seu pai e sua mãe viverá em profunda escuridão. Sim. E eu vivi em profunda escuridão porque não perdoava. Quando eu perdoei, comecei a avançar, comecei a crescer espiritualmente. Sim. Né? E Deus me deu a oportunidade de eu falar de Jesus para o meu pai. Que lindo. E outra coisa muito linda que a pastora tem falado novamente, né? Que das dores
você Sim. pode tirar, Sim. né, vida nos momentos de dificuldade que são momentos que Deus está dando a oportunidade de trazer cura. E não só cura para a senhora, cura para suas irmãs, cura para o seu pai que restabeleceu novamente a relação com os filhos e pôde ter a oportunidade de, no final da vida dele, se reconciliar com todos, que também é uma situação difícil, como a senhora começou aqui falando, né? Que Deus converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sim. Né? Esse processo, ele tem que ser um processo que tem que ser quebrado por um desses lados, né? Eu sempre penso que Deus, ele não tem problema de lidar com o caos. Foi assim que tudo começou, né? O Espírito pairava sobre Aliás, as ele águas. gosta, né, da bagunça, né? Não digo que ele gosta porque ele onde ele age, né? É onde ele age, porque ele é luz, né? Então, assim, a escuridão não é problema para ele, né? Porque ele habita em lugares inacessíveis. Sim. Exatamente. Sim. Então, esse caos é propício para ele, porque ele sabe o que fazer. E muitas pessoas, palavra, às vezes, ficam né, se perguntando, né, de dores. Eu vejo isso muito acontecer. Não sei se falam, provavelmente conversam isso com a senhora, porque a senhora é de pessoas também, né? A senhora é de conversar com pessoas e dar atenção para as pessoas. Mas muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas e paradas nas suas dores, perguntando, né? Por que isso aconteceu? Por que isso, né, está acontecendo com essa pessoa? Olha as dores que ela tem passado. E eu entendo que são oportunidades de encontrar o Senhor, de ter cura na sua vida, de poder conhecer o seu propósito, de poder eventualmente, sabe, vir a ter mudança de vida, mudança daquilo que está vivendo, do sofrimento que está vivendo, né? Veja quando Jesus ele encontra aquele cego, de nascença. As pessoas chegam para ele e perguntam assim: mas por que ele ficou cego assim? Será que o pai dele pecou? Será que... Para quê, né? Como que foi isso que aconteceu, né? Ele fala: para que seja manifestado, para que fosse manifestada a glória de Deus, né? E todas as coisas que acontecem conosco, elas são para que seja manifestada a glória de Deus. Nem sempre nós enxergamos dessa forma, mas é para que seja manifesta a glória de Deus. Sim.